Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos lá, com um pouquinho de atraso, domingo corrido, são agora, no momento da gravação, são 10 horas do dia 16. Vou falar um pouco do clássico, vou tentar aqui um pouquinho mais detalhado, então peço desculpas para a galera que está acompanhando. Inclusive, fazendo questão de falar do Palmeiras e do São Paulo, até porque tem colegas que falam, não, você não fala do meu time e tal. Um recado, inclusive, para o senhor Christian, né? Christian, não vou ser o Christian que me ajudou muito com relação a um problema que eu tive de saúde, então me ajudou com relação à fisioterapia, vem me ajudando, a clínica dele vem me ajudando muito nessa questão de recondicionamento físico pós-pandemia. Não vou citar o nome da clínica agora nesse vídeo porque não tem patrocínio. Então, Christian, você sabe que é com você, tô citando o seu nome. A galera que procurar, quem me conhece um pouco mais sabe, eu já fiz elogios a ele em outra rede. Mas não vou dar patrocínio porque ainda não tá aqui no FuteJotas, ainda não tá com o nome, então por enquanto não tem o nome do lugar, a empresa não vai ser citada ainda nominalmente. Tirando rapidinho esse momento de descontração, galera, o clássico me quebrou. Eu não fiz os palpites, né? Acabei não conseguindo fazer, o final de semana foi bem corrido. Até mais também porque teve a suspensão do jogo do Corinthians e Goiás, então isso tudo bagunçou muito meu calendário, meus esquemas de cronograma. Mas eu iria errar o palpite fácil, então eu já falo aqui porque eu não. Pra mim, eu acho que o Palmeiras era favorito, iria vencer por uns 2-0 o confronto, e não foi isso que aconteceu. A gente teve um primeiro tempo que mostra de novo porque o Rogério Ceni consegue fazer o São Paulo jogar bem contra o Palmeiras, né? Teve o caso da eliminação na Copa do Brasil, tudo bem, teve penalidade que mexeu bastante com isso, mas no final das contas, quem levou a melhor foi o São Paulo na Copa do Brasil. No Paulistão, no jogo de ida, o São Paulo jogou muito bem, né? E acabou tendo o placar revertido no jogo de volta, mas na ida no Morumbi, o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras. Então, e é importante citar, são poucos times que conseguiram dar trabalho para o Palmeiras. No primeiro tempo, tive muito disso, hoje no Allianz Parque. O Palmeiras foi para cima, tentou conseguir o resultado, criou chances de gol, mas tem que dar mérito também para o São Paulo, que em contra-ataques e algumas jogadas individuais conseguiu criar boas chances de perigo. Pecou um pouco na finalização, e isso poderia ter custado até mais caro, ter atrapalhado o resultado final da partida. E aí teve um lance que realmente mexeu totalmente com o jogo, o Ferrarese, no final do primeiro tempo, ele acerta. Agora me fugiu quem que ele agride. Ele agride o jogador do Palmeiras, o meu homônimo, né, o Flávio Rodrigues de Souza, foi que apitou a partida. Ele viu o lance logo de frente e assim, o Ferrarese foi burro. Ponto. Você está agora num momento que você tem a arbitragem de vídeo, você vai arriscar, ou vai, não sei o que passou pela cabeça, mas tomou o vermelho direto e deixou o São Paulo com um jogador a menos toda a segunda etapa. Ponto. E aí complicou, teve que o São Paulo se fechou ainda mais na defesa e sonhava em achar um contra-ataque para de repente conseguir um golzinho, um gol da vitória. E até teve alguns lances do Caleri, hoje ele acabou. Eu gostei da movimentação, hoje foi um cara que se doou muito pro time, principalmente com um jogador a menos. E o Palmeiras tentou de todas as formas, teve um pênalti a favor, bem marcado. O Gustavo Scarpa sumiu a cobrança e o Felipe André salvou, né? O Felipe Alves, desculpa, ele acabou salvando. Então, que Felipe Alves, inclusive, foi um dos melhores jogadores, né, da partida de forma disparada, né? Ele defendeu o pênalti, já começa, já coloca o goleiro em alta, né? Então faz mais do que obrigação. Então dá para o São Paulo colocar muito na conta, né? Esse empate, como alguns estão dizendo, né? A vitória de 0-0 do São Paulo entra muito na conta do Felipe. Pegando aqui alguns, só para vocês também terem uma ideia, para de repente, para quem não acompanhou o jogo, pegar alguns números que ajudam até a balizar um pouquinho. Estamos na tela olhando para minha colinha aqui na tela. O Verdão chutou 19 vezes a gol, sendo 8 no alvo. Já o Tricolor foram 5 chutes só e apenas 1 no alvo. Então mostra realmente que o Palmeiras teve mais chances de gol, claro, óbvio, jogar uns 45 minutos mais acréscimos com um jogador a mais tende a fazer essa diferença. Teve muito mais escanteios, foram 15-3. São Paulo errou muitos passes, precisando de 75% contra 85% do Palmeiras, que também ajuda, você mantém a posse de bola e você acaba rifando. Foi essa questão, mais o final, 0-0, que não é ruim, sinceramente, para nenhum dos dois, né? Talvez dá para analisar como, pelo momento, é bom para o São Paulo, porque dá uma motivação para essa reta final do campeonato. Para o Palmeiras, mesmo que o Internacional venceu o Botafogo fora de casa, era um resultado que eu já meio que esperava. O Botafogo
é o penúltimo, tem a penúltima, ele é o 19º colocado em termos de jogos em casa, né? Como mandante, ele não consegue ganhar. Isso ficou provado hoje, já imaginava, já tinha comentado com alguns colegas que o Internacional tinha grandes chances de vencer nessa rodada por encarar o Botafogo fora de casa. A diferença para o segundo colocado segue de 8 pontos. Tá, ainda tem mais 6 jogos, ainda tem muitos pontos, você tem 18 pontos, então, pô, matematicamente daria para o Palmeiras perder o título, vamos dizer assim. Mas são 8 jogos, ainda é aquela questão que são 3 rodadas. O Palmeiras teria que perder 3 jogos e o Internacional vencer os próximos 3 para, de repente, ter essa mudança. Não é impossível, mas acho que o momento do Palmeiras, tudo que vem trazendo, a parte emocional, a parte psicológica do time, o time está num viés de alta muito grande, como eu já falei em outras lives, como falei em alguns vídeos também. O Palmeiras é um franco favorito para confirmar o título do Brasileirão. Para o São Paulo, como eu também já comentei em outras análises pós-jogo, o rebaixamento é um negócio totalmente, assim, totalmente não, tem um percentualzinho pequeno, mas com os resultados parciais da rodada, né, o Cuiabá, que é o primeiro na zona de rebaixamento, está com 31 pontos, o São Paulo chegou aos 41, são 10 pontos, então são 4 rodadas para tirar essa desvantagem em 6 que ainda faltam, então também é a mesma coisa, São Paulo mira vaga na Libertadores, e aí a situação fica complicada por conta dos resultados, principalmente, né? O Rogério Ceni já comentou que o Tricolor está com problemas financeiros, né? Então isso vai impactar muito o planejamento. Então você entrar numa pré-Libertadores é algo complicado, porque você tem pouco tempo para treinar, pouco tempo para buscar reforços, não pode comprometer tanto em termos de contratações de peso, porque se você não chega na Libertadores fase de grupo, você vai ter um ano inteiro para pagar um alto salário, e o São Paulo vem com esses problemas. Pensar no G8, que é o que a gente está falando, né, que aí seriam as 2 vagas de pré-Libertadores, não está tão difícil. São Paulo está 4 pontos atrás do América Mineiro, e aí também é por isso que eu falo que foi beneficiado, que o América Mineiro e o Atlético Mineiro perderam nessa rodada, então não abriram uma vantagem para o São Paulo. Só que você tem o Atlético Paranaense, que é o primeiro no G6, venceu o Coritiba no clássico local, chegou a 51 pontos, então abriu 10 para o São Paulo. Então uma vaga no G6 para ir direto para a fase de grupos, que aí você já garante a premiação de 3, já garante 3 jogos em casa na Libertadores, faria uma diferença que está muito complicado para o São Paulo. Então dá para tentar mirar uma vaga na pré-Libertadores, mas sonhar de repente com uma vaga direta ficou bem complicado. Por isso seria importante talvez a vitória em casa e de repente um tropeço dos rivais. Agora, a questão da moral, como eu comentei, com relação à próxima rodada, tem chance dos 2 times, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, conseguir até manter, como eu falei, manter o viés de alta para os dois. Acho que o empate para o São Paulo dá muita moral. Fora de casa, mas o Tricolor encara o Juventude. Então, o Juventude, que é o último colocado, que está com 21 pontos, virtualmente rebaixado, tem chances mínimas, tem quase 100% de chance de cair para a Série B. É o jogo fora de casa, o Juventude, o estádio, o Alfredo Jaconi é complicado, mas a chance. O São Paulo é favorito para o jogo do próximo domingo, fato. Ah, desculpa, galera, não é. Eu acabei me confundindo. A próxima rodada não. No final de semana, da 33ª, porque no meio de semana o São Paulo faz o jogo adiado, né? Então pega o Coritiba na quarta-feira. Então, só dando aqui, eu tinha esquecido dessa questão, né? O São Paulo tá com um jogo a menos, então se de repente vencer o Coritiba, que não é nada impossível, São Paulo chegaria aos 44 pontos, ficaria 6 aí, né? Encostaria de vez no G8 e ficaria a 6 pontos do Atlético Mineiro, né? Não, fica 6 do Atlético Mineiro, não, desculpa, ficaria 7 do Atlético Paranaense. Tô confundindo os Atléticos, tô confundindo a pontuação. Se o São Paulo vencer o Coritiba, chegaria a 44 pontos. Encosta no G8 e ficaria com 7 pontos de distância. Ainda continua complicado uma vaga no G6, mas não é nada impossível também você diminuir. Como eu falei, tem bastante pontos. Precisaria de um ponto. Aí você pega, ganha do Coritiba e ganha do Juventude, mais 6 pontos em 2 rodadas, né? Uma rodada adiada e mais um jogo. De repente muda a situação. A gente pode estar daqui na próxima semana. O próximo vídeo pode ser com o Tricolor numa outra situação. Já o Palmeiras pega o vice-lanterna do campeonato, penúltimo colocado, Palmeiras, que é um dos melhores mandantes do Brasileirão, encara o Avaí no sábado à noite no Allianz Parque. E aí é
quase impossível não pensar num outro resultado que não seja até uma vitória tranquila do Verdão. Então a gente deve ter uma semana tranquila para os dois. O Rogério Ceni acalma aquele clima por conta da eliminação eliminação por conta do vice-campeonato na Copa Sul-Americana, os tropeços recentes, dá uma outra equilibrada no São Paulo. Agora São Paulo vem de 3 resultados positivos no Brasileirão, então isso dá uma... Você tem um empate em casa. Desculpa, 3 resultados positivos não. O São Paulo tinha vencido o América Mineiro, mas perdeu para o Botafogo e empata. Então é uma mudança, né, nessa empata com o time. E a sequência ainda continuando, ainda falando um pouquinho do São Paulo, né? Curitiba, Juventude, recebe o Atlético Goianiense em casa, depois fechando o mês de novembro, o mês de outubro. Tô um pouquinho complicado hoje, vou até pedir desculpa, galera, são 22 horas da correria ainda de trabalho, me perdendo algumas coisas, mas é isso. São 3 jogos de sequência que o São Paulo pode entrar de vez até mesmo pro G6, mas claro, também depende de tropeços dos rivais. Já pro Verdão, que tá focado somente no Brasileirão, e a questão é maior, não quero zicar você torcedor palmeirense, mas todo mundo sabe que assim, é muito difícil que aconteça alguma coisa fora da curva. O Palmeiras pega o Avaí, depois tem um duelo contra o Atlético Paranaense no dia 25, e esse duelo pode ser, vamos dizer assim, ele é bom e ruim pro Verdão, porque você tem a grande questão. O Furacão pega 4 dias depois, vai pegar o Flamengo, e o Felipão já vem poupando jogadores. Claro, contra o Palmeiras, faltando 4 dias para disputar. Faltando 4 dias, não, faltando. Olha, de novo, eu me peguei, não, faltou. Não, 4 dias, eu me ferrando aqui. Faltando 4 dias para pegar a final contra o Flamengo, o Furacão vai colocar um time totalmente reserva para encarar o Palmeiras. Então, são uma chance de mais 6 pontos para o Verdão nessa reta final do Brasileirão para confirmar o título. E pensando no Internacional, que é hoje que aparece como um certo rival, ele pega o Curitiba fora de casa e pega o Ceará. Analisando mesmo, o Internacional não tem uma tabela também tão complicada assim, mas o problema é que tu tem que ganhar seus jogos e torcer por tropeços do Verdão. Então é uma situação onde tem um título bem encaminhado para pro lado o mandante de hoje, né, do Palmeiras, e o São Paulo com chances reais de ir, pelo menos, de ir para pré-Libertadores e, dependendo das próximas rodadas, até mesmo disputar um G5 ou G6 para ir direto na fase de grupos da Libertadores. Beleza, galera? Então, por hoje é só dessa análise pós-jogo falando de Palmeiras 0, São Paulo 0. Abraços.